Olá, tudo bem? Se você é dono de e-commerce ou gestor de tráfego de uma loja virtual e hoje a maior parte das suas vendas são provenientes de tráfego pago, ou seja, são vendas diretas por meio de plataformas como Meta Ads ou TikTok Ads, por exemplo, esse vídeo é para você. Eu trouxe hoje 5 motivos pelo qual você deve começar já a anunciar no Google Ads. E, gente, eu quero trazer isso para vocês porque o Google Ads ele tem a fama de ser uma fonte de tráfego mais complexa. Então, muita gente começa ali pelo Meta, né, e TikTok, e não vai para o Google também. Então, se você está fazendo isso, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Porque o Google Ads a gente pode explorar muito ele, né? E o que eu trouxe para vocês hoje é a melhor forma que você vai utilizar para entrar, né, no mundo do Google Ads, para começar a explorar esse mundo. Então, sem enrolação, vamos para o primeiro motivo pelo qual você deve começar a anunciar lá. Então, um dos principais, né, motivos é não depender de uma única fonte de tráfego. Gente, isso é muito importante. Só quem trabalha muito com venda direta sabe o quanto isso é arriscado. Então, por que, né, temos muito risco ao depender de uma única fonte de tráfego? A primeira delas, bloqueio em contas. Quem nunca aí que já anuncia, né, no Meta Ads, não sofreu um bloqueio no gerenciador de anúncios que utilizava. E aí o que pode acontecer? Não só pode, né, como acontece. Muitas vezes você depende muito do tráfego pago, você só tem essa fonte de tráfego hoje na sua estrutura, e aí você tem um bloqueio. Então, as suas vendas, basicamente, naquele período que a estrutura está bloqueada, vão tender a zero. Eu falo isso com propriedade, porque isso já aconteceu comigo. Eu, por muito tempo, já dependi de uma única fonte de tráfego e a gente via o faturamento e o lucro cair absurdamente por um ou mais dias, né? Às vezes até semanas, enquanto a gente tentava resolver essa situação. Então, esse é um dos principais motivos, né, de não depender. O segundo motivo também, métricas caras. Então, a gente sabe que a gente tem principalmente, né, o CPM, ele oscila bastante ali ao longo dos dias, semanas, meses do ano, e muitas vezes não, né, 100% das vezes, ele interfere e eleva o CPC, por exemplo, que é uma métrica também muito importante, né, que é o custo por clique. Então, ele eleva bastante esse custo e, consequentemente, eleva o CPA. Então, automaticamente, se você não aumenta a sua conversão da página, né, do seu produto e o custo, né, para anunciar sobe, você também tem um aumento no seu custo por aquisição, que é o CPA, que é uma das principais métricas aí de quem trabalha com tráfego pago para e-commerce. Então, isso é um fator muito importante. E quando você tem mais de uma fonte de tráfego, pode ser que aconteça de enquanto uma oscila negativamente, a outra nem tanto. E você consegue ali manter uma estabilidade nesse sentido. E a terceira, não menos importante, gente, é a trava na escala. Então, quem nunca aí sentiu, né, que estava com um produto legal, o desempenho estava bom, as campanhas estavam boas, e aí você começa a escalar, só que parece que tem um teto, que sempre que ele é atingido, você não consegue ultrapassar daquilo. Você não consegue ter mais lucro no mesmo período, ter, enfim, mais crescimento. Com mais uma fonte de tráfego, você vai conseguir fazer isso. Então, isso inevitavelmente é uma coisa muito boa, todo mundo sabe que é, né? Então, com mais uma fonte de tráfego, que aqui seria o Google Ads, a gente traz mais dinheiro no bolso. Então, a gente está falando de mais faturamento e também de lucro, né? Porque a gente nunca pode pensar no faturamento sem o lucro. Então, eu falo que faturamento por si só ele é ego, a gente sempre tem que pensar no dinheiro no bolso, né? Que é o lucro do produto ou dos produtos da sua loja e tudo mais. E aí, gente, isso no geral
traz mais estabilidade, né? Estabilidade é uma palavra forte, porque a gente sabe que trabalhar com e-commerce e outras coisas, né, que dependem ali, empreender no geral, não é a palavra estabilidade, não combina muito bem, mas em relação a, acho que o melhor seria falar previsibilidade. Você começa a ter um resultado mais previsível, porque igual eu falei, você tem como se fosse uma contingência de fonte de tráfego. Então, você vai diversificando e isso aumenta a sua segurança ali, consequentemente, você não vai passar por momentos de muito aperto e isso melhora a previsibilidade dos seus resultados no final de um mês, no final de um ano e por aí vai. Então, o segundo ponto, gente, é que nós vamos começar, né? Já vou falar aqui da porta de entrada que eu comentei com vocês no começo, que seria a forma mais estratégica de quem já anuncia no Meta começar no Google Ads, que é pelo YouTube Shorts. Então a gente vai considerar o YouTube Shorts apenas nesse momento como a porta de entrada para explorar o Google Ads. Então não vamos pensar nas outras redes que o Google tem a nos oferecer por enquanto. A gente vai pensar somente no YouTube Shorts. E por que a gente vai pensar só nele? Porque ele é muito parecido com os anúncios de rede social que você já está acostumado. Então, por exemplo, quando a gente anuncia no Meta ou no TikTok, a gente sabe que a gente está ali em redes sociais e as pessoas estão explorando as redes sociais ali e aí elas são impactadas por um anúncio muito bem, né, fundamentado. A gente sabe que tem vários gatilhos ali e de uma forma, né, mais impulsiva, elas muitas vezes compram um produto. Então, o YouTube Shorts hoje ele é similar até às redes sociais, a gente sabe que hoje ele é muito forte. Só que um ponto positivo que a gente tem com ele é a intenção. Então, por mais que seja bem parecido com a rede social, no YouTube Shorts as pessoas têm mais intenção de compra, né? Ainda não seja uma intenção altíssima, você mais intenção de compra do que no Meta Ads ou no TikTok Ads, por exemplo. E junto com isso, o próprio motivo que eu dei aqui para vocês, né? A similaridade. Então, a gente vai estar trabalhando com anúncio em vídeo, né? Em criativo, bem parecido com o que a gente já trabalha. Então, isso é uma forma muito estratégica de começar no Google Ads. Depois, o terceiro fator, gente, vou colocar aqui para vocês, complementa esse segundo fator, né? É o reaproveitamento de criativos. Então, vocês já, por exemplo, anunciam, né, no Meta Ads ou no TikTok, se você já anuncia lá, você tem produto e você já tem criativos prontos que você utiliza nessas fontes de tráfego. Então, o que você vai fazer? Você não vai precisar fazer criativos novos para uma nova fonte de tráfego, você vai reaproveitar. Mas aqui tem um fator que é muito importante considerar, tá? Que nem sempre o vencedor do Meta é o melhor do YouTube Shorts. Então, aqui a ideia é reaproveitar mesmo, porém testando criativos também, né? A gente vai pegar tudo que tem e testar esses criativos no YouTube, né? E não pegar apenas o vencedor e trazer. Por quê? Eu tenho isso comprovado também muitas das vezes, o melhor criativo, né, que performa melhor lá no Meta, ele não é o melhor no YouTube. Às vezes no YouTube o melhor criativo é outro. Entende? Você testou um grupo e o que se desempenhou melhor é diferente do que se desempenhou melhor no Meta. Então, isso acontece muito, tá? E para também já dar uma dica para vocês, no YouTube funciona muito vídeos com legendas, com narrações. Legenda não, gente, desculpa, narrações. Então, por exemplo, vídeo só mostrando o produto, né, com uma música de fundo,
tende a não funcionar tão bem quanto um vídeo que tem uma narração explicando, né, algumas coisas do produto, trazendo alguns gatilhos e trazendo um CTA forte no final, né, uma chamada forte ali. Então, no YouTube funciona melhor. Então, a gente vai simplesmente reaproveitar. Até o formato é possível reaproveitar. Aqui na estrutura, eu sempre utilizo o mesmo formato do que eu uso no Meta Ads para anunciar no YouTube, para precisar nem redimensionar esses criativos. Então já é um vídeo mais ali na vertical que dá para ser utilizado nos dois, tá? Então a gente vai colocar o vídeo nesse formato, a gente não vai colocar no formato horizontal de YouTube, porque o nosso foco vai ser exclusivamente que ele distribua para os Shorts. Ele vai distribuir para os outros locais do YouTube também, mas os Shorts, como o vídeo já tem aquele formato, ele vai tender a distribuir mais e é o que a gente quer, tá? Em quarto motivo, e não menos importante também, é começar pelo YouTube Shorts é mais simples que outras redes. Então, aqui a gente desmistifica o fato de que o Google Ads é muito difícil. Ele tem sim mais redes que têm uma complexidade maior. Porém, você ganha tempo, né, comprando dados na sua conta ali do Google. E o Google tem um fator muito interessante de que a conta, né, que você anuncia ali, ela otimiza muito. Então, ela fica bem propícia para ter bons resultados quando ela tem dados ali, né, já comprados nessa conta. Então, você vai otimizar o seu tempo. Você vai começar pelo YouTube Shorts e depois, ao longo da escala do seu produto, você vai entendendo como você pode começar nas outras redes. Porque, por exemplo, o Search, a Performance Max, né, que é um tipo de campanha... Opa, escrevi errado aqui. Performance Max, que é um tipo de campanha inteligente do Google, elas são campanhas muito boas para e-commerce. Porém, se você começar pensando nisso tudo, vai trazer muita complexidade. Então, você começa pelo YouTube, foca no YouTube Shorts e depois você vai para essas outras redes. Então, aqui agora, nesse momento, você não vai ter que pensar na estratégia de palavras-chave ou pensar, por exemplo, que você precisa de imagens para anunciar aquele produto, né? Porque na PMax é legal você colocar os vídeos, colocar as imagens, deixar ela bem completa. E eu sei que hoje, com a inteligência artificial, é muito mais fácil trabalhar ali imagens, fazer imagens, gerar imagens com ela, né? Mas você deixa isso de lado no primeiro momento e começa pelo YouTube Shorts, que é a forma mais fácil de você entrar. Então, essa porta de entrada que eu tô te apresentando aqui vai ser a forma mais estratégica para você que já anuncia no Meta, tá? E em quinto lugar, e isso é uma coisa que é um fato também, tá? Ainda que temos concorrência, a concorrência no Google, principalmente, né, no mercado ali de quem foca muito em tráfego pago, que está começando a gerar uma demanda mesmo ali, né? Porque às vezes o produto não é conhecido ainda, você precisa gerar um desejo ali, ser um produto mais de desejo mesmo, as pessoas quererem comprar aquele produto. No Meta Ads, por ser onde todo mundo começa, por exemplo, a concorrência é maior, tanto que a gente vê que as métricas muitas vezes são mais caras. Já no Google, isso a gente ainda tem menor concorrência se comparado ao Meta. A gente não tem, né, o que eu ia explicar aqui para vocês, não significa que as métricas mais baratas você vai vender muito mais, o CPA vai ser muito menor, não. Igual eu falei, você vai captar ali pessoas de intenção mais alta, então é mais difícil você converter ali, mas pelo fato das métricas serem mais baratas, ter menos concorrência, você consegue. E o Google ele otimiza muito bem, igual eu falei, a conta ela aprende muito rápido. No começo, né, você tem que dar um tempo ali para ela aprender, ficar boa,
mas depois ela voa, gente, ela traz resultados incríveis. Então, é isso. Esses são os principais motivos, né, pelo qual você deve começar a anunciar no Google já, principalmente se você já está em outras fontes de tráfego. E em breve eu vou trazer mais aqui vídeos sobre estrutura de teste de campanha no YouTube, estruturas de PMax, coisas que eu estou testando e que está funcionando, como analisar ativos, né, que você tem. Então, se você tiver interesse, fica ligado, assiste os próximos vídeos que vai ser bem bacana, beleza? Até mais!